questão de comandar esse processo lá na cidade. No segundo turno, tivemos 78,21% dos votos. Foi uma surra que mostrou mesmo que a cidade queria se livrar disso aí. A cidade de Santo André, infelizmente, ainda era lembrada, e é lembrada, a gente está mudando isso, Dória, mas pela cidade dos radares, da indústria da multa, isso a gente já acabou. Era a cidade do Celso Daniel, né? Toda aquela polêmica, né? Com relação ao PT, ao crime, enfim. E a gente está resgatando o orgulho lá da cidade, limpando mesmo isso, fazendo boas práticas de gestão. Né? Quando nos convidaram aí para esse painel, eu falei, primeiro que a gente vai estar com craques, com referências para a gente, vamos aprender muito mais do que falar, mas também falar um pouco aqui do que a gente tem feito, de maneira bem rápida, das inovações que a gente está introduzindo lá na cidade, o que tem feito a cidade recuperar esse orgulho, o que tem feito a cidade acreditar de novo na gestão pública, porque a grande missão que nós temos é melhorar a vida das pessoas, sim, essa é fundamental, mas nós temos uma missão extra para essa nova geração, que é resgatar a crença nas pessoas de que políticas públicas, de que a administração pública pode fazer isso. As pessoas não acreditam direito mais em nós. Hoje mesmo eu estive em várias comunidades pela manhã, e você vê, as pessoas vão lá meio tímidas, porque perderam a esperança de que a gente pode mudar isso. Mas pode. Né? Nós fizemos isso na saúde, lá, claro, com números muito mais tímidos do que o Corujão, pela proporção que é a cidade de Santo André, que é uma cidade de 715 mil habitantes, mas quando nós assumimos, a gente pegou uma terra arrasada lá, né, pelo PT, mais de 320 milhões de dívidas de curto prazo, mais de 1,7 bilhões de precatórios, é a terceira cidade mais endividada no Brasil na questão de precatórios, proporcionalmente à nossa receita corrente líquida, mas não eram só más notícias. A gente falou, poxa, como é que a gente vai melhorar, zerar uma fila de 128 mil exames e consultas, que era a nossa fila lá, com uma dívida de 320 milhões sem R$1 no caixa. Quando a gente analisou as finanças da cidade, também despertou o caso que na dívida ativa da cidade tinham equipamentos de saúde. Vários hospitais, 2 hospitais, clínicas, somados deviam mais de 50 milhões para a cidade. E foi aí que a gente pensou no programa Saúde Fila Zero, e nós mandamos para a Câmara um projeto de lei inovador, novo, diferente, que permitiu a compensação dessas dívidas dos hospitais, das clínicas, em troca de exames e consultas de especialidades. Né? E aí, esses 50 milhões estão sendo convertidos por atendimento, por consultas, por exames, e nós já alcançamos, na última semana, 80 mil exames e consultas sem gastar um centavo, usando o dinheiro que estava lá perdido há mais de 5 anos, né? Está quase prescrevendo a dívida, e isso foi feito na cidade. A gente já zerou a fila de vários especialistas, neurologia, ortopedia, dermato, vários. Né? Isso é gestão, né? Fazer a dívida ativa que estava lá perdida, sabe lá quando a gente ia receber esse dinheiro, ISS atrasado, IPTU atrasado, você executa a dívida, a justiça demora, o hospital parcela, não paga, e agora está pagando, né, com um serviço público de qualidade, e as pessoas muito felizes. Né? Eu citei o Corujão porque elas também são atendidas na rede particular, né? Mas em troca da dívida as pessoas muito felizes. Então, esse tipo de programa está fazendo com que a gente resgate esse orgulho, é inovador, é diferente, né? E é dessa forma que nós estamos trabalhando lá. Quanto tempo tenho, Paulo? Meu xará. A situação está crítica. Está crítica? Está crítica. Então, está que nem a dívida do PT. Eu queria citar só mais um, e aí eu já encerro, já que o assunto é gestão e inovação, e aí, até para o debate aqui, que eu acho que é importante, que é um pouco na contramão até do que eu penso, do que o Dória pensa, o Marquesan e o ministro, que a gente tem uma crença muito grande no aumento da eficiência dos programas com a privatização, né, com a parceria com a iniciativa privada, mas em especial com a privatização. E nós encontramos lá na cidade uma merenda
completamente arrasada, sem qualidade, denúncias, uma coisa horrível, né? As crianças bolacha com leite, são 33 mil crianças lá em Santo André, e aí também quando a gente foi analisar o porquê estava assim, a gente viu uma cozinha que Santo André tinha, que era referência, nossa cozinha central, paralisada, mais de 70 merendeiras concursadas, todas em desvio de função, e aí o que a gente fez? Reestatizamos a merenda. Num primeiro momento pode parecer estranho, mas isso teve uma redução de custo, porque a gente já pagava essas merendeiras, a gente já pagava para manter a cozinha central, passamos a comprar só insumos. Santo André produz a sua merenda, a nossa cozinha antigamente produzia merenda para o Estado, então era 115 mil crianças atendidas. Quando o Estado passou a entregar, nós ficamos com uma cozinha ociosa. E aí essa reestatização da merenda fez com que a merenda de Santo André hoje voltasse a figurar entre as 10 melhores merendas do Brasil. Temos mais de 1.000 crianças que recebem a merenda especial, porque tem alergia, ou tem problema com lactose, 1.100 crianças recebem, e a gente faz. E na segunda fase, que começou agora no mês de novembro, as mães dos alunos estão indo na nossa cozinha central ajudar a preparar a merenda, que é o projeto Tempero da Mamãe. Então as mães vão lá, uma vez por semana, aquelas que podem ajudar, ajudam, e as crianças, apesar de ser reestatizar, trazer de volta para o poder público essa responsabilidade, mas tem funcionado com eficiência, com qualidade, que é aquilo que a gente busca. Então, só para poder aqui compartilhar com vocês duas experiências de muito sucesso, para várias que a gente tem, o desafio é enorme, e não queria perder essa oportunidade de compartilhar com uma plateia tão seleta, um orgulho muito grande de poder estar aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Muito bem. Agora também vamos ouvir aqui na seguidinha o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. Uma salva de palmas. Boa tarde, pessoal. Bom, prazer estar aqui. Primeiro com o Paulinho Matias, nosso prefeitão de Pinheiros, o mais jovem prefeito regional do país, 26 anos, fazendo um trabalho maravilhoso. Paulinho aqui já mostrou ao que veio, venceu a eleição, arrasou o PT e continua arrasando com políticas públicas bem definidas em Santo André. Nelsinho Marquesan também faz parte dessa safra jovem, inovadora, transformadora, ambos com dívidas enormes, herdaram dívidas, déficits gigantescos nas suas prefeituras, não perderam ânimo, não perderam vontade, não perderam iniciativa, e ambos vêm fazendo um trabalho excepcional. O Nelsinho vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E esse gigante que está aqui com vocês, que é o nosso ministro da cidade, que é um craque. O Bruno Araújo vem fazendo uma revolução neste ministério da cidade. Eficiência, presteza, rapidez, capacitação, capilarização do trabalho, não tem questão partidária, não tem questão ideológica, fazendo um trabalho excepcional à frente desse ministério. Eu sou testemunha, aliás, hoje nós somos fazer a fiscalização de uma obra que está sendo financiada pelo Ministério da Cidade, com 928 habitações sociais em Itaquera, que em 6 meses nós levantamos, e agora em março já vamos inaugurar a primeira fase, ou seja, em menos de um ano nós vamos estar inaugurando já parte desses 928 apartamentos com alta qualidade, com recursos do seu ministério, o Ministério da Cidade. Pessoal, eu queria falar um pouco sobre gestão, mas quero falar um pouco também sobre o Brasil. Se o pessoal não ficar bravo, cadê o Kim? Está aqui. A gente pode pedir para aumentar um pouco a luz? É problema não, se a gente tiver um pouco de luz na plateia? Se puder, enfim, se não atrapalhar aí o controle técnico, obrigado. Porque assim, eu gosto de ver as pessoas e fica mais fácil assim. Acho que todos aqui também vão preferir enxergar vocês do que vocês ficarem aí no escurinho do cinema. Obrigado. Olha, falar um pouco sobre gestão, e nós vamos ter que falar de saúde também. O problema da saúde é um problema dos principais, de todos os municípios brasileiros, e é o principal problema. E por que eu quero falar de saúde? Porque saúde, educação, para falar de 2 programas
que o PT sempre diz que eles fizeram a grande revolução na saúde. Lembra do Mais Médicos? Lembra dos cubanos? Lembra das promessas, etc.? Aquelas promessas que são inviáveis, não são cumpridas e que representam normalmente uma grande mentira e um grande fracasso? Pois muito bem, na saúde hoje, várias prefeituras, vocês viram aqui um exemplo, vem mostrando que para isso você não precisa ter muito dinheiro, você precisa ter muita eficiência e muita gestão. E é esse o termo, e é esta a expressão. Vou dar um exemplo aqui, foi mencionado pelo Paulinho. Nós, em São Paulo, tínhamos um déficit de 476 mil pessoas. Seu déficit era grande lá, para o tamanho da sua cidade, com 123 mil, né? 128 mil já é um déficit grande. São Paulo tinha quase 500 mil de pessoas esperando para fazer exames de imagem. Exames de imagem é tomografia, radiografia, coisas simples. 15, 20 minutos você faz. 500 mil de pessoas esperando há 2 anos, em alguns casos até 2 anos e 1 mês, 2 anos e 2 meses, 2 anos e 3 meses. Uma fila gigantesca de 500 mil de pessoas. E o que nós fizemos? Já no dia 20 de janeiro, conseguimos assinar um protocolo com 44 hospitais privados de São Paulo. Os principais hospitais, todos eles, com os gestores de todos eles, eu mesmo telefonei e falei por telefone. E os contatos pessoais foram feitos pelo nosso secretário da Saúde, Wilson Polara. E eu disse a eles, eu quero a ajuda de vocês, nós precisamos, Paulinho Matias, da ajuda de vocês. Qual foi o argumento que eu utilizei? Nós não temos dinheiro para pagar, nós temos SUS, tabela SUS. A mesma tabela que se paga, aquele valor pequeno, diminuto, que já está no orçamento. Não tenho dinheiro para pagar o hospital privado, mas tenho a oferecer a vocês uma oportunidade. Primeiro, uma oportunidade de cidadania, de vocês que ganham dinheiro na maior cidade brasileira, oferecerem um pouco de contrapartida na maior cidade brasileira. Segundo, vamos usar os horários marginais, os horários que vocês não têm clientes normalmente, depois das 6 horas da tarde. Todos os exames normalmente são feitos de manhã. Quem tem plano de saúde faz de manhã. Agora, um hospital opera 24 horas por dia, Nelson. 24 horas por dia. As salas de exame estão lá, os equipamentos estão lá. Bruno, os enfermeiros, os técnicos, os especialistas, todos estão lá. Por que não utilizar depois de 6 horas da tarde, já que o equipamento está lá, já foi pago, as máquinas, os técnicos, a estrutura, é melhor ter volume pagando tabela SUS? Usei um argumento de gestão, um argumento privado, não foi um apelo apenas ao bom coração, foi uma visão de gestão também para os hospitais. Se vocês atenderem 5, 6, 7, 10, 15, 20 mil pessoas vezes a tabela SUS, vocês vão ter um faturamento que não teriam se não ocupassem esses horários. E assim foi. Convencemos a todos e no dia 20 de janeiro assinamos o contrato com todos os 44 hospitais privados. Anunciamos isso, o Corujão da Saúde, numa coletiva de imprensa, ganhei um editorial de um jornal importante aqui da cidade de São Paulo, esculachando, mais uma mentira, mais uma demagogia, é impossível zerar, porque nós prometemos que em 90 dias íamos zerar esse déficit. Prometemos que em 90 dias íamos zerar esse déficit. Tomei o editorial e mais várias matérias críticas em relação a essa proposta. Pois muito bem, minhas amigas, meus amigos, em 83 dias, não em 90 dias, em 83 dias, nós zeramos esse déficit. Em 83 dias. Menos do que os 90 dias. E ao longo desses 83 dias, Paulinho Matias é testemunha. Este jornal e outros veículos de comunicação, que aliás não tenho nenhuma condenação em relação a isso, foram averiguar todos os dias, Paulinho, todos os dias, tinha jornalista na porta desses hospitais para checar se realmente as pessoas estavam indo lá. E se surpreenderam de verificar que no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na Beneficência Portuguesa, só para citar 4 desses 44 hospitais, que são hospitais referência no mundo, são hospitais de referência internacional. Estes jornalistas estavam vendo, entrando e saindo desses hospitais, 15, 20 minutos depois, com seus exames, pessoas pobres, pessoas simples, gente humilde, que até então, vocês sabem quem entrava nesses hospitais, no Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ou na Beneficência Portuguesa? Não é Lula, não. O pessoal para fazer a limpeza, para retirar o lixo.
E a partir do Corujão da Saúde, entraram como cidadãos, como gente de bem, igualzinho os ricos. E lá foram fazer os seus exames e saíam muito chorando com seus exames na mão. E isso não custou um centavo a mais para a Prefeitura de São Paulo. Isso é política social eficiente, minha gente. Não é demagogia, não é mentira, não é mentir para a população. E agora o Corujão avançando para outros exames. Eu só vou trocar o microfone um pouquinho, esse aqui está... Alô. Aqui, João. Esse está firme. Firme? Agora está bom. Obrigado, Paulinho. Agora lançamos o Corujão para os exames mais complexos, lançamos o Corujão da cirurgia, mesmo princípio também. Todo mundo aqui, quem já fez cirurgia, todo mundo sabe, os médicos gostam de operar pela manhã, cedo de manhã, nos hospitais. À tarde gostam de clinicar e à noite ou descansam, ou vão fazer seus cursos acadêmicos ou alguma atividade. Nós vamos usar de novo a mesma técnica, Bruno, ocupando esse horário depois de 6 horas da tarde, pagando um valor um pouquinho, ou seja, um prêmio, um bônus para os médicos, para que eles pudessem trocar a sua atividade acadêmica, o seu lazer, ou enfim, o convívio das suas famílias, por 4 horas no hospital para a realização de cirurgias. E o que aconteceu? Sucesso de novo. Nós já realizamos 17.500 cirurgias até ontem em São Paulo. E cirurgia não é exame, não são 10, 15, 20 minutos. São 4, 5, 6, 7, 8 horas numa sala de cirurgia e mais o processo de recuperação. Lançamos também o remédio rápido. Quando chegamos, você teve o mesmo problema lá, não sei se em Porto Alegre, mas em Santo André, os estoques estavam vazios. 15% apenas de medicamentos nos estoques nas farmácias públicas em São Paulo. 85% sem medicamentos. Quem precisa de medicação contínua, medicamentos de uso diário, constante, não tinha mais esses medicamentos nas farmácias municipais da Prefeitura de São Paulo. Tinha que pedir, tinha que arrumar dinheiro de alguma maneira para comprar, porque pessoas com interrupção de medicamentos contínuos padecem, sofrem, têm dor. E nós não tínhamos isso, porque a gestão que me antecedeu do PT e do ex-ministro Alexandre Padilha não fez a licitação que deveria ter feito no mês de outubro, para que em dezembro nós tivéssemos lá os medicamentos para a população da cidade de São Paulo. Nós fomos aos laboratórios, os multinacionais, os nacionais, lançamos a eles um apelo e um desafio. O apelo foi para fazer uma doação de medicamentos, e fizeram. Eu consegui a liberação dos impostos com o governo do Estado de São Paulo e o tal do CONFAS, o Conselho Fazendário de todos os estados brasileiros. Eles viabilizaram o primeiro grande lote e nós assumimos a responsabilidade de comprar com transparência, pagando o menor preço, e eles fazerem um programa de entrega rápida, e que nós passamos a chamar de remédio rápido. Em 2 meses, nós conseguimos superar a dificuldade e no 3º mês já estávamos com estoques acima de 95% nas farmácias públicas das UBSs e dos hospitais na cidade de São Paulo. E assim temos mantido, Paulinho, assim temos mantido, acima de 95%. E só cresceu a demanda nas farmácias e nos hospitais e nos pronto-socorros públicos. Por quê? Porque graças a uma gestão do PT, eles colocaram no país o que vocês já sabem, 14 milhões de desempregados, 8 milhões de subempregados. Todas essas pessoas, 22 milhões de brasileiros, pressionando saúde pública, para consultas, para exames, para medicamentos, para cirurgias, perderam seus empregos, portanto, perderam seus planos de saúde. E agora estamos investindo também no Doutor Saúde, um programa de prevenção de saúde. O mais amplo programa de prevenção de saúde já realizado aqui em São Paulo e no Brasil. São 15 carretas que operam 100% na periferia. Exames para mulher, exames para crianças, exames para homens, terceira idade e até um programa de PET. Ontem nós estivemos na Zona Leste de São Paulo lançando o programa de PET, sim, veterinário, para os cachorros, para as pessoas humildes. Eles não têm dinheiro para pagar veterinário, não têm dinheiro para fazer castração, não têm dinheiro para fazer vacinação. Com o mesmo dinheiro, gestão pública. E eu fiz questão de dar o exemplo da saúde, posso dar aqui também o exemplo da educação, da assistência social e de vários outros programas, mas nós temos ainda duas figuras extraordinárias que vão falar aqui. Mas eu fiz questão
fiz questão de apresentar a vocês este projeto para mostrar como é fazer política pública real, efetiva, com eficiência, sem mentira, sem prometer o impossível, prometendo sim aquilo que é viável ser feito. Eu saí da minha área de conforto, como empresário bem-sucedido, que fui porque trabalhei a vida inteira, desde os 13 anos de idade trabalhando, porque eu amo o meu país. E eu tenho 3 filhos, e eu quero que os meus 3 filhos tenham orgulho do Brasil, e não vergonha do Brasil. O fácil, para mim, era ficar onde eu estava, com as minhas empresas, meus negócios, minha família, minha esposa, as coisas que eu gosto, as atividades que eu sempre gostei de fazer. O difícil era vir para o fronte, era vir para o confronto. Mas eu sou filho de baiano, metade do meu coração é nordestino, eu tenho um enorme orgulho disso. E tive no exemplo do meu pai, que foi caçado pela ditadura militar, foi exilado e perdeu tudo que ele conquistou, chegou pobre em São Paulo. E tudo aquilo que ele conquistou trabalhando, infelizmente ele perdeu. Só não perdeu uma coisa, que foi a melhor herança que ele ofereceu para os seus 3 filhos. Qual foi? Dignidade, hombridade, moralidade, amor pelo Brasil. Meu pai nunca deixou de amar o seu país, mesmo tendo que viver 10 anos fora do Brasil, comendo o pão que o diabo amassou, com toda a perseguição do Serviço Nacional de Informações, a perseguição e a condenação daqueles que ocuparam as posições aqui militarmente no Brasil. Pois muito bem, não se esqueçam disso. O Brasil viveu uma ditadura terrível. Mas inspirado e amparado no exemplo de um homem que não perdeu a noção da sua brasilidade, é que eu tomei a decisão de vir para o fronte da política. E teve uma outra razão também, que eu já disse aos meus amigos, e disse lá em Porto Alegre recentemente, que me fez determinadamente vir para disputar no PSDB, partido ao qual me filiei desde 2001. Não me filiei para ser candidato, não. Eu já era filiado ao PSDB desde 2001. E eu me filiei ao PSDB porque eu quero ser cidadão. E a razão final que motivou a minha decisão de vir para a política, sabe qual foi? O PT, porque eu cansei do PT, cansei das mazelas, cansei do roubo, cansei do assalto, cansei das mentiras. 13 anos assistindo e vendo. E apenas para lembrar a vocês a coerência, no auge da popularidade do Luiz Inácio Mentiroso da Silva, eu fui para as ruas com o movimento Cansei aqui em São Paulo. Eu e outras pessoas, heroicamente, fomos para as ruas, fomos para a Praça da Sé, protestar contra o mensalão. Mal sabíamos nós que o mensalão ia virar tema de juizado de pequenas causas, perto do tamanho das falcatruas que foram cometidas e que agora o Lava Jato vem esclarecer. Eu fui para as ruas, lá atrás. E sofri com isso também. Eu e os demais que fizeram isso. Eu tenho coerência na minha vida e tenho lado. Nesse sentido, eu não sou tucano, porque eu não gosto de ficar em cima do muro. Eu tenho lado e escolho o lado. Quero esclarecer que os 3 aqui têm lado também. Quero deixar claro. Os 3 aqui têm lado. E agora... E agora, minha gente, eu quero deixar aqui a mensagem final, Paulinho Matias. É a mensagem para o Brasil. É a mensagem para vocês que formam no MBL, como simpatizantes, como integrantes, como filiados, como associados, como mobilizados, enfim. Vocês têm o Brasil no coração. Vocês têm uma obrigação, a obrigação de lutar pelo Brasil. A obrigação de não abandonar o Brasil. A obrigação de pensar o Brasil. E a obrigação de gritar pelo Brasil. Não permitam que estes poucos, com vozes odiosas, que querem intimidar aqueles que querem defender o Brasil, intimidando com agressões verbais,
com agressões pessoais, com ovos, tomates, rojões. Não se intimidem, porque este processo está só começando. Está só começando. Não é para fazer um enfrentamento, não. Não é para brigar. Mas é para pensar. E usar o melhor sentimento para defender o Brasil. A cada agressão que eu sofro, sabe como é que eu respondo? Com mais trabalho. Eu faço o que essa gente não sabe fazer. Porque eles foram educados para serem preguiçosos, vagabundos e não trabalhar. Eu fui educado para trabalhar e fazer, realizar, acordar cedo e dormir tarde, que é o que eu faço todos os dias, desde os 13 anos de idade. Inclusive sábados e domingos. Trabalhe, produza, se organize, se mobilize, utilize os seus canais, os canais digitais, os canais dos encontros, os seus amigos, os seus vizinhos, as boas oportunidades que vocês têm para defenderem o Brasil, mas defenderem com ideias, com propostas, com programas, com mensagens para transformar o Brasil. É essa barreira que nós temos para enfrentar aqueles que querem a volta do populismo, da mentira e da falcatrua. É a barreira humana, é a barreira do sentimento, é a barreira das ideias, é a barreira da verdade, é a barreira da justiça. Para isso, não é preciso nenhuma agressão, nenhuma. É preciso pensar, raciocinar, escrever, debater, falar, discutir. Mas, acima de tudo, ser brasileiro. Ser brasileiro, ter a coragem de dizer, sou brasileiro. Não sou comunista, não sou de Cuba, não sou da Bolívia, não sou da Venezuela. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Este é o meu país é o Brasil. E não queremos Venezuela, não. Esta é a defesa que vocês devem fazer, com energia, com determinação. E contem comigo. E quero dizer também, não preciso ser candidato a nada. Para defender o meu país, eu não preciso ser candidato a nada. Eu já ganhei uma eleição com 3 milhões de votos e pus no chão, pus no joelho, de joelhos o PT em São Paulo. O Lula carregou o braço do Fernando Haddad e disse aqui, e você assistiu várias vezes, que era o melhor prefeito da história de São Paulo e que ele, Lula, ia reeleger o Fernando Haddad. Abraçou e beijou o Maluf. E o que aconteceu? Perdeu. E perdeu feio, porque perdeu no primeiro turno. Historicamente, a primeira vez que um candidato ganha eleição em São Paulo, no primeiro turno, em 28 anos. Beijou o chão. E beijou o chão na democracia. Não foi na agressão, não foi no xingamento. Não foi jogando ovos, nem tomates, nem apontando rojão para ninguém. Foi no voto, perdeu no voto e vai perder de novo. Aqui em São Paulo vai perder de novo e no Brasil vai perder outra vez. Vai perder outra vez. E vai perder no voto. Vai perder no voto. Então é isso, pessoal. Energia positiva, vontade e paixão de fazer. Estamos a 1 ano das eleições. É pouco e é muito. Mas é suficiente para que cada um de vocês possa ser uma célula multiplicadora desta defesa do seu país, do seu povo, de gente de bem e, sobretudo, dos mais humildes e dos mais pobres. Por favor, não esqueçam dos mais humildes e os mais pobres. Nós que temos a responsabilidade aqui no Executivo, não podemos nos esquecer disso. Vocês também não podem. Porque essa gente desfavorecida, prejudicada pela vida, pelo desemprego, pela falta de oportunidade, que nós temos que colocar, fixar o nosso olhar, a nossa mão, a nossa inteligência e a nossa capacidade solidária. Exatamente para que essas pessoas não se tornem presas do discurso populista e mentiroso, que agora volta a se apresentar, dizendo que quer salvar o Brasil. Salvar o Brasil do quê? Do assalto de 151 bilhões de reais da Petrobras? O maior assalto que já se cometeu a uma estatal no mundo. Salvar o Brasil do quê?
da maior inflação que provocaram na história brasileira, da maior recessão, da maior taxa de desemprego. Mas se nós não tivermos capacidade, nós que estamos em governo, que fomos eleitos, e vocês como mobilizadores da sociedade, de olhar os mais pobres e os mais humildes, no desespero, na desesperança, na falta de uma mão, o discurso populista pode atender essa gente. Lembrem-se disso, nós temos que estar mobilizados para ajudar os mais pobres e os mais humildes. E aí eu finalizo, pessoal. Finalizo conclamando vocês para colocarem as suas mãos nos seus corações. E a partir deste encontro aqui, exatamente um ano antes, Paulo Matias, das eleições de outubro do ano que vem, do primeiro turno, para que formem uma grande corrente, para que formem um grande movimento, multiplicando este bom sentimento que fez com que vocês estivessem hoje aqui, num sábado até esta hora, discutindo o Brasil, investindo o seu tempo para discutir o seu país. Estejam mobilizados, estejam fortalecidos, porque vocês representam a melhor razão da existência do país de bem, das pessoas de bem. E não tenham medo de manifestar, e não tenham medo de se organizar, não tenham medo de segurar esta bandeira. Esta é a bandeira brasileira, e é só essa bandeira, não tem bandeira vermelha não, é só a bandeira brasileira, e é com ela que vocês vão estar dia e noite para sempre. Viva o Brasil! Viva os brasileiros! Obrigado, pessoal! Muito bem. Viva! Muito bom, prefeito João Dória. Vamos agora passar a palavra aqui para o nosso gaúcho, macho. Isso é bullying, hein, pai? Firme! Isso é bullying. Nelsinho Marquesan, uma salva de palmas para o Nelson Marquesan. Boa noite, obrigado, boa noite. Eu saudar o Paulinho, agradecer pela introdução, muito obrigado. Agradecer ao nosso prefeito Paulinho, lá, sucesso para matar a erva daninha pela raiz lá, no início, no nascedouro. Dizer também que eu posso concorrer muito contigo lá. Eu tenho Olívio Dutra, Tarso Genro, Luciana Genro, Manuela Dávila, Maria do Rosário, Henrique Fontana. Então não te exibe muito aqui, que eu tenho também raízes para arrancar lá. Quero fazer uma saudação aqui ao Dória, que é um cara que revolucionou na comunicação, e como isso deixa eles bravos, eles ficam muito irritados. Essa facilidade de comunicar esses conceitos de gestão, de desestatização, usar a palavra desestatização, isso é maravilhoso, esse conceito desestatização dos serviços públicos. Os serviços são públicos, mas eles não precisam estar privatizados no Estado, por um partido que toma conta ou por um sindicato. E o meu querido aqui, Bruno Araújo, amigo, companheiro lá de outras guerras, é o voto número... O 342 do impeachment aqui, uma lembrança extraordinária, uma marca do Bruno Araújo. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque se o Bruno foi o voto 342 do impeachment, a semente, o nascedouro da coragem de levantar o impeachment, não foi de nenhum de nós, não foi de nenhum partido, foi do MBL. Parabéns a vocês. Se não fosse o MBL, não teria tido impeachment. Vocês nos empurraram. Vocês, na verdade, verbalizaram, não só no impeachment, a voz dos brasileiros que os partidos, que os líderes políticos, que os sindicatos, que os líderes empresariais, que as federações perderam o link, porque passaram a cuidar apenas dos seus interesses, do seu umbigo, e esqueceram do cidadão. Mas a gente não veio aqui para falar
como um todo de blá blá blá. A gente veio falar aqui de gestão. E eu volto ao MBL, porque gestão é resultado. O MBL tem resultados. Foco. Focou no impeachment, como é que é? Papum! Foi lá e meteu. Usou o Eduardo Cunha para fazer o impeachment. E depois foi lá e ajudou, e promoveu a derrubada e a prisão de Eduardo Cunha. Porque a gente tem que ser pragmatismo de resultado dentro de uma faixa. Dentro de uma faixa, e para mim, a faixa é interesse público. Na verdade, política para mim, e acho que esse é o grande diferencial dos nossos ou gestores públicos, ou políticos, ou empresários, é achar que a política é tu aglutinar interesses privados. É tu fazer o consenso entre o interesse de alguns. Então vai um sindicato, 2 sindicatos, um partido falar com a máquina pública e faz um consenso entre os 3. Entre o sindicato, a máquina pública e 1 ou 2 partidos, e isso é política. Não! A política é vencer, é estar acima do interesse dos partidos, acima do interesse dos empresários, acima do interesse dos sindicatos, e buscar, acima de qualquer coisa, o interesse público. E se nós fôssemos hoje buscar nas lideranças dos últimos 15 anos, partidárias, empresariais, ideológicas, de qualquer ideologia, não é só desse que é mais fácil falar, comunista, socialista, é qualquer ideologia. A pauta do Brasil, ele não tem. Ele tem a pauta da sua ideologia, da sua tese, acima de qualquer coisa. A pauta do seu setor, a pauta daquilo que vai eleger ele presidente da federação, a pauta que vai eleger ele deputado. Achar a pauta Brasil no meio de tantos interesses privados e lutar por ela acima de qualquer coisa é o grande desafio da gestão pública brasileira. Porque hoje nós somos escravos de uma reeleição, escravos de uma eleição para presidente do partido, escravos de uma eleição para presidente de uma federação, escravos para a eleição de um sindicato de 3º nível, de 5º escalão, ou de uma grande federação, ou até confederação, e a pauta Brasil foi esquecida. E quero dizer que só foi lembrada agora, defendida por grandes homens como o Rogério Marinho, mas só foi lembrada agora por causa de uma baixa de popularidade que não tinha o governo aonde se agarrar e se agarrou nas reformas para ter algum apoio. Mérito dele, vamos apoiar. Ministério Público, talvez. Judiciário, talvez. Polícia Federal, talvez. Cumpra o seu papel. Mas as reformas não tem partido, não tem momento, isso é pragmatismo, isso é MBL. Não interessa quem é o presidente, vamos apoiar as reformas. Não interessa quem é o governador, vamos apoiar as reformas. Não interessa quem é o prefeito, vamos apoiar as reformas. Porque a grande gestão brasileira que falta é mudar as estruturas da máquina pública. Porque, para espanto de vocês, eu tenho uma parte socialista. Eu tenho uma partezinha. Tenho. Eu quero socializar a máquina pública que está privatizada. Tem que socializar a máquina pública. A máquina pública está na mão privada de meia dúzia de sindicatos, de partidos. E eu sou liberal. Mas olha só, vamos reconhecer aqui, pessoal, liberal na economia. Não tem país do mundo sem Estado, sem a coisa pública. Não tem. A força, dito por um professor de política de Harvard, a força da coisa pública para ajudar ou para atrapalhar no mundo, ela é gigantesca. A sociedade
não pode abrir mão de mudar a estrutura da máquina pública. Porque se nós estamos na falência hoje, foi que a primeira coisa que faliu foi a coisa pública. Em nível municipal, estadual, federal, levou para a economia, levou para a área social, levou para todo o resto. E isso, quando dizem, tem que rever o pacto federativo, tirar dinheiro do governo federal e botar nos municípios. Não, pelo amor de Deus, estou quebrado em Porto Alegre. Não pago salário, não pago fornecedores, mas se botar dinheiro, ele vai de novo para a despesa de pessoal que vai crescer. Tem que arrumar estrutura, isso é gestão. Tem que arrumar estrutura. A lei de responsabilidade fiscal foi jogada no lixo e Porto Alegre gasta 52% do seu dinheiro com pessoal. Tem o maior salário dos professores do Brasil. E um dos piores IDEBs do Brasil. Dos piores IDEBs. Porque na máquina pública tinha uma legislação que professor tinha reunião pedagógica todas as quintas-feiras, às 10 da manhã. E todos os alunos de 6, 7, 8, 9, 10 anos iam para a rua às 10 da manhã. E de tarde idem. Todas as quintas-feiras do ano. E como o professor chegava, Bruno, para ajudar na merenda, meia hora por dia, ele trabalhava 4 dias e tinha um dia de folga. Isso, durante 20 anos. A imprensa não viu, os empresários não viram, e por isso que 91% dos alunos das escolas municipais de Porto Alegre, 91%, acabam o ensino fundamental sem ter as noções mínimas de matemática. Mínimas. Qual é a chance dele não ir vender droga? Nenhuma. Se não mudar a estrutura, da máquina pública, João Dória perde a eleição e vem um outro canalha e estraga tudo. Se não mudar a estrutura, tu faz milagre lá, vem um outro desgraçado, ganha a eleição, estraga tudo de novo. A gente tem que mudar a estrutura, a lei, que nem foi mudada na reforma trabalhista, que todo mundo sabia que tinha que fazer há 10, 15, 20 anos. A gente tem que mudar aonde vai o dinheiro público, pessoal. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro. Essa é, do meu ponto de vista, a grande e a verdadeira gestão transformadora, que não transforma por 6 meses, que não transforma por 1 ano, que não transforma por 2 anos, que não transforma para uma pessoa, que transforma para uma cidade, para um estado e para um país. Estrutura rígida, jurídica, legislação que seja cumprida. Isso no Brasil é uma dificuldade, porque nem a Constituição é cumprida em várias áreas. E o meu desafio de gestão não é, talvez, saber o que fazer em Porto Alegre. O meu desafio de gestão não é aguentar os discursos demagógicos, vazios, agressivos, e as manifestações agressivas, diárias, greves, paulada, cuspida, etc., de PT e PSOL. Estou com a casca grossa. O meu desafio é fazer com que aqueles chamados nossos não fiquem calados, quietos, inertes, silenciosos. Durante 11 meses de governo, todos os dias, eu tive na imprensa gaúcha, Bruno, um artigo publicado contra mim, no mínimo. E um dia um presidente de federação disse, tem que estar fazendo um monte de coisa, tem que te elogiar, fizemos um artigo aqui, o prefeito Nelson Marquesan, tal. Eu vou publicar, e eu, vai se manifestar, tá bom, porque aqui todo mundo fala, o cara vai publicar o artigo. Aí o cara, 2 dias depois, sai publicado o artigo. Só que a assessoria dele disse que era ruim falar de política. Então ele fala de coisas maravilhosas em tese, mas ele não diz que foi eu que fiz. Porque é feio falar
da política e dos políticos. Esta inércia e esta capacidade que uma parte dos nossos partidos, que não são PT e PSOL, as pessoas que a gente tem relação, a capacidade que se tem de focar nos 3% de divergência, nos 5% de divergência e nos 10% de divergência que seja, e não pegar o essencial da máquina e mudar através de estrutura jurídica e ficar debatendo, com uma efetividade zero. Isso é que mata a nossa sociedade. Porque gestão não pode ser uma gestão que perdure por nós. Inclusive, quando o PT ganhar, ele tem que estar amarrado ao governo. Tem que estar amarrado, ele não pode fazer. Se ele fizer, ele tem que ir para a cadeia. Esse é o grande desafio que eu vejo na gestão brasileira. É a gente mudar as estruturas da máquina pública. Porque senão, pessoal, a gente vai depender de, na terra do Olívio, na terra do Tarso, alguém falando que vai privatizar as empresas, se eleger prefeito. A gente vai depender de um acaso de se eleger alguém na terra do Lula, de ganhar aqui do candidato do Lula em São Paulo. E a vida não pode ficar dependendo disso. A gente tem que mudar as estruturas jurídicas, e eu vou repetir isso, fazer as reformas, extinguir a justiça do trabalho, Tem que tirar. E às vezes falam, Marquesan, tu vem falar às vezes dos liberais, que aqueles, não de todos, mas daqueles dos contos de fadas. Eu posso falar, no voto, não teve nenhum deputado, nem o Bruno aqui, dos 513, que foi mais liberal que eu. No voto, ninguém foi mais liberal que eu. Eu posso meter o dedo na moleira de quem eu quiser nessa área. Porque lá na Câmara, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, se votou bilhões de aumentos de impostos. Eu nunca me esqueço. Bruno vai lembrar. Derrubamos a Dilma. Na outra semana, Dória, nós votamos 12 projetos. 12 projetos que aumentavam em um ano 3 bilhões as despesas de pessoal. E eu fui para a tribuna perguntar se algum deputado ou algum assessor tinha lido não um projeto, não um artigo, mas uma linha daquelas reformas de carreiras que se estava votando. E a gente votou a reforma de 12 carreiras, com um aumento de 3 bilhões da máquina, que nunca mais vai diminuir. Porque aumento de despesa de pessoal, tu não diminui, tu não retrocede. E os liberais foram lá e votaram a favor da despesa. Porque para dizer sim, está todo mundo louco. Está todo mundo querendo aparecer. Eu digo sim, eu voto sim. Eu votei pelo delegado, eu votei pelo juiz, eu votei pela justiça, eu votei por não sei quem. Toda vez que se vota sim com dinheiro público, está se votando não para alguém. Isso é uma decisão. E quem é que está sempre lá, Bruno, na Câmara Federal? Quem é que está sempre na Câmara Municipal? Quem é que está sempre na Assembleia? Quem tem dinheiro e autorização para não trabalhar? Sindicalista, grevista. Vinculados 90% a 2 partidos ou 3 partidos. E aqui entre nós, parlamentar é cagão. Tem 50 berrando e ele diz que é a sociedade que está lá. E aí, eu finalizo para dizer, este é o papel, de um lado as reformas e de outro lado a sociedade. O sindicato vai continuar estando lá. O PT, pequeno, médio, vai continuar estando lá. O interesse privado
seja ele de grandes corporações ou de corporações públicas, vai continuar estando lá. Se a sociedade não tiver, não tem a mínima chance. Porque o interesse público raramente está na pauta. O interesse público raramente é prioridade. E é isso que eu finalizo aqui de novo, dizendo do gigantesco papel que o MBL teve, tem e espero que sempre tenha de representar o interesse público e a sociedade para fazer as reformas que são a verdadeira gestão que o Brasil precisa. Muito obrigado. Muito bem, Nelson Marquesan Júnior. Aê, Marquesan. Agora vamos passar a palavra para ele que é ministro das cidades, lá de Pernambuco, Bruno Araújo. Boa noite, pessoal. Paulo Matias, um grande abraço, prazer em revê-lo. Paulinho, parabéns pelo belo momento na administração, ainda seguramente muitos desafios à frente. E de modo muito especial, esses hoje dois gigantes, João Dória e Marquesan. O João, que inaugurou um momento novo na política nacional, e o Marquesan, da mesma forma, porque foram as primeiras duas grandes eleições de municípios importantes brasileiros, né, onde se venceu com a coragem de dizer o que politicamente não podia ser dito no passado. João fez esse enfrentamento, inaugurou pela primeira vez uma eleição de primeiro turno em São Paulo e está dando conta da gestão, fazendo as entregas que essa cidade que move o país precisa. São Paulo, quando se movimenta, todo o Brasil vai junto, e você é fundamental para ativar a economia desse país. O seu trabalho, João. E Marquesan é esse grande amigo que tem a coragem de fazer a política, vencer num estado contra um exército dele que ele citou, dizendo que muitos não tinham coragem de fazer. O importante é que esse nível de consciência está tomando conta do país. Hoje, eu reencontro aqui muitos amigos. Quem lembra quantas vezes a gente começou a andar naqueles salões verdes da Câmara dos Deputados e parecíamos alienígenas falando na loucura do impeachment. 3, 4, 10, 15 deputados e um movimento novo que começava a construir. E olha o Kim ali, parecia novo alienígena mesmo, né? Olha ali, alienígena mesmo. E começamos. Eram 8 parlamentares, 10, 12, 16, 20, 22, e o movimento começando a ajudar a tomar conta das redes. Marquesan lembra o que foi aquela noite. Eu tive uma oportunidade histórica de dar um voto extremamente simbólico para nós começarmos uma fase no dia seguinte. E a partir daí, aquela batalha vencida ao longo daqueles meses, que se confirmou com a votação da autorização do processo de impeachment, começou a se dividir em tarefas. O MBL não parou, pelo contrário, cresceu. E outros tiveram que ir para outro campo de batalha, para dentro do governo, para ajudar com algo, porque o processo não era só tirar alguém que tinha desaniquilado, que tinha aniquilado o país. O processo era também fazer o Brasil voltar a andar. E aí a gente descobre que a coragem tem diversas tipologias. Uma delas é a coragem de estar na vida pública, e a outra é a coragem, João, um dia de sábado, parte da sociedade reunida para pensar o Brasil quando podia estar com suas famílias, cuidando do lazer, e esse é um movimento que ajuda a pensar o país e é um ato de coragem de todos que os exercem. Só que nós achávamos que o quadro era desastroso. Logo quando cheguei no ministério, o João conhece os números, já mostrei ao Paulinho, ao Nelsinho, o quadro era muito pior. Quando nós somamos os contratos que o governo do PT tinha assinado em saneamento com os prefeitos e governadores do Brasil,
Eles tinham contratado 40 anos de todo o orçamento do Ministério das Cidades em saneamento. Nas obras de mobilidade, parte delas importantes aqui da cidade de São Paulo, na parte de mobilidade eram 70 anos do orçamento do Ministério das Cidades contratados e prometidos a prefeitos, governadores, à população. Ou seja, era mentira. E foi essa grande mentira que fez o país mudar de governo. E aí tem um desafio à frente. Não adiantava só ficar chorando leite derramado. E aí governança. E governança é escolher as pessoas corretas para o lugar correto, fazer sobretudo com que as pessoas que têm especialidade em cada dos temas. Nós saímos de um quadro em que no programa de habitação do Brasil, nós tínhamos meses de inadimplência do Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos um percentual importante de construtoras que tinham quebrado por falta de pagamento e irresponsabilidade do governo anterior. Passado 1 ano e meio, hoje no Brasil, o Estado brasileiro constrói, prefeito João Dória, mais de 520 mil unidades habitacionais e hoje não deve um único centavo a um empreendedor que trabalha para os serviços do Estado brasileiro de habitação. Não deve um único centavo nas obras de saneamento que estão sendo entregues. Não deve um único centavo às obras de mobilidade. Nós estamos falando de 1 ano e meio. O que é que eu quero dizer com isso? Que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro respondem à governança, respondem com velocidade. Agora, a essência da minha fala era exatamente muito do que disse João e, de modo especial, Nelson Marquesan. Fazer uma entrega à sociedade com essa estrutura de hoje é uma verdadeira odisseia, é uma epopeia entre pensar, decidir e uma ordem na administração pública ser executada. É um grande enfrentamento onde a perda que a sociedade tem é tremenda. Nós precisamos inverter. Ao invés de um serviço público que existe, uma sociedade que funciona para remunerar um serviço público, nós temos que fazer voltar o serviço público, servir a sociedade brasileira. Esse é o grande desafio. Aliás, hoje é um dia muito especial, porque com o 11 de novembro, e aqui teve Rogério Marinho já aqui hoje, a quem a gente rende essas homenagens por esse grande trabalho, se inicia uma nova relação salutar na relação trabalhista, e tão importante quanto começa a morrer os sindicatos picaretas que atrapalharem muito a vida dos brasileiros. E essa construção só é permitida por um mundo de fatores, não é? Aqui, Nelson lembra, um governo que assumiu o papel de não ser candidato à reeleição, é um fator importante para decidir reformas, e qualquer que seja a percepção em relação ao governo, é impossível poder achar que é compromisso público sem apoiar os processos das reformas que o país precisa. Inovação, e é o tema nosso, Paulo Matias, inovação, ela é gestão. Inovação é transformar coisas simples e enfrentar essa grande burocracia. Um ato, como mesma forma que João disse, encerrou as filas dos exames de imagens, né, com um ato de diálogo com as entidades, os hospitais privados, com zero de recurso da prefeitura. Hoje, o Brasil, numa posição do Ministério das Cidades, a um custo baixíssimo. Goiás começou, Distrito Federal, até dia 28 de fevereiro todos, a carteira de motorista, a carteira nacional de habilitação, que nada mais é do que a identificação oficial também do brasileiro, já está no celular. Você esquece um documento em casa, mas não esquece o celular. Custo baixíssimo. E aí se pergunta o porquê não faz, o porquê não pode. Porque para tomar decisões que melhoram a vida das pessoas, se enfrenta status quo que não aceita mudança. E é esse enfrentamento, essa massa que aqui é construída
pelo MBL, que ajuda a preparar brasileiros para fazer enfrentamentos. Não se entrega o serviço que o Brasil precisa, a população brasileira, sem os enfrentamentos. E administrar é um ato de enfrentamento diário. E aí, nesse processo de avanço, nós pegamos números como vocês imaginarem que a cidade no Maranhão, em que haviam 1.000 famílias, Paulinho, que não tinham uma habitação, resolveu-se chegar com o Minha Casa Minha Vida. O município tinha 1.000 famílias de déficit, era o déficit habitacional do município, e se construiu 10.000 unidades habitacionais. 10.000 unidades habitacionais. É sobre esse modelo de gestão que nós estávamos. Hoje, nós temos e aprimoramos o controle, avançamos na humanização dos empreendimentos, e para não desmoralizar a falta de governança, porque um programa que já investiu mais de 300 bilhões de reais, o controle do programa é em tabela de Excel. Em tabela de Excel. O enfrentamento de pôr isso de pé, democratizar os dados, dar transparência, dividir com brasileiros, nós vamos à rua agora com um programa que ajuda a reduzir o déficit de habitações precárias. Ele já foi lançado, as primeiras pessoas serão atendidas agora, mas o procedimento de acompanhamento, que é o tema inovação, passa a ser todo por tecnologia de smartphone, desde os assistentes sociais contratados, marcando por georreferenciamento o atendimento, marcando e acompanhando por georreferenciamento o quanto trabalhou cada assistente social, em que áreas do município foi tratado, o controle de fiscalização, de prestação de contas, o reconhecimento do beneficiário, a fotografia da obra feita, o controle do mutirão, enfim, num processo absolutamente digitalizado que permite eficiência, controle e a entrega e o monitoramento do zelo pelo recurso público. Portanto, um ambiente como esse, um encontro como esse, que reforça o pensamento em que os avanços que o Estado brasileiro, que nossas vidas, a vida no Estado e no município, precisam avançar, sobretudo com reformas estruturais que passam além da tributária, que está aí na fila, além da previdência, que é fundamental no controle, na questão dos gastos, do custeio do Estado, mas efetivamente na qualidade dos serviços prestados à população. O país deve ser entregue à população e não à corporação. E são essas corporações que sugam grande parte do resultado do esforço e do suor dos brasileiros. Eu procurei ao longo desse ano dar a minha contribuição. Acho que avançamos. Se olharmos o Brasil, e aí eu tenho absoluta certeza que o voto dado por Nelson, que o voto dado por mim, com o movimento que o MBL ajudou a construir, vai mostrar, e a história mostrar que foi um movimento correto e que tem feito entregas. E nós garantimos e temos trabalhado com vocês por mais importante, chegarmos no ano que vem em condições onde o Brasil passa a superar esse processo de transição e passar a ter condições de escolher um novo líder para nos conduzir ao futuro. E movimentos, entidades e organizações como o MBL precisam surgir mais no país para ajudar a pensar no resultado coletivo da sociedade brasileira. Parabéns a vocês e para mim foi uma grande honra estarmos aqui juntos hoje. Um grande abraço. Alô, alô. Muito bem, pessoal, nós estamos com o horário super apertado aqui. O prefeito João Dória, ele precisa ir, mas ele vai responder uma pergunta. Aliás, vamos tentar fazer uma pergunta para cada um deles, tá? São 8h23. O Renato Batista, vamos lá. Faz a sua pergunta para quem? Qualquer um dos quatro. Para o prefeito João Dória. Vamos lá, rápido. Prefeito, o senhor aqui em São Paulo fez o PMD, que é o Plano Municipal de Desestatização, enfim, com algumas empresas. Queria saber, já que uma vez que o senhor é cotado a pré-candidato à presidência da República, o que o senhor desestatizaria no Brasil? Afinal, é preciso enxugar a máquina pública e privatizar o que for possível. É isso. Olha, ótima pergunta.
Só queria, antes de responder, esclarecer. Hoje tem a abertura do Congresso Nacional da Comunidade Judaica, e às 9 horas, e é a razão pela qual eu tenho que sair pelo menos 20 para as 9. Eu gostaria de ficar até mais tempo aqui, mas como tinha esse convite também, eu vou atender. Mas eu queria... Quem me fez a pergunta que estava aqui? Quero responder. Primeiro, com atitude. Aqui em São Paulo estamos fazendo o maior plano de desestatização que uma metrópole brasileira já realizou. E enfrentamento, como disse o Bruno, todo dia. E não é só das esquerdas, não. É Ministério Público, é Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Vocês verem, nós conseguimos a aprovação na Câmara Municipal do programa de venda do Autódromo de Interlagos. Aí tem uma medida que vai, uma liminar dada pelo Tribunal de Justiça. Nós vamos ganhar na semana que vem. Mas é sempre mais uma barreira, uma dificuldade. Você precisa estar muito preparado para enfrentar um programa de desestatização no Brasil. E eu estou. Coragem não me falta. Eu defendo, quero deixar claro para vocês, claramente a desestatização do Estado brasileiro. Com todas as letras, com toda a força, com todo o vigor. Isso é bom para o Brasil. Defendo, sim, aquilo que o governo já anunciou, e eu espero que cumpra, que é a privatização da Eletrobras. É importante cumprir e é importante que vocês apoiem esta medida para que ela seja efetivada. A privatização dos aeroportos que ainda não foram privatizados. A privatização dos portos brasileiros, essencial para melhorar a qualidade da logística do país e a competitividade dos produtos brasileiros face ao mercado internacional. Privatizar também as hidrovias. É muito importante. E quero também deixar claro para vocês aqui, eu fui o primeiro a fazer a defesa e volto a fazer aqui agora, privatizar a Petrobras. Petrobras tem que ser privatizada, sim. E isso não vai estabelecer nenhuma fragilidade na política pública energética do país, porque você, como agência reguladora, mantém o controle sobre aquilo que é essencial e importante para a política energética do país. A Petrobras pode e deve ser privatizada, gradualmente, para amparar e proteger os seus valores, para que ela seja bem vendida e, ao mesmo tempo, protegida. Protegida como? Foi esta mesma Petrobras, agora numa boa gestão, diga-se de passagem, com Pedro Parente, mas não basta você ter a ocasião da boa gestão para justificar uma estatal permanecer estatal. Porque o risco existe. Aliás, foi mencionado aqui pelo Marquesan. Colocar a Petrobras em mãos privadas é proteger o patrimônio que foi dilapidado na gestão do PT, repito, com um roubo de 151 bilhões de reais, são 50 bilhões de dólares, de uma única estatal brasileira. E vou mais, vou afirmar aqui o que não tive oportunidade ainda, Paulo Matias, de dizer, mas digo aqui, sei que vai repercutir, talvez alguns não gostem, não tem problema. Eu não vim para a área pública para avaliar se vão gostar ou deixar de gostar. Eu vim para fazer o que é necessário fazer. Defendo também a privatização dos Correios. Não faz sentido nenhum ter um serviço estatal de Correio no Brasil. Para quê? Para quê? Privatiza, competição, é boa, é saudável, vai diminuir preço, melhorar a qualidade do serviço, não vai gerar desemprego nenhum. Ninguém vai perder emprego, ao contrário, você vai qualificar os empregos. Vai ser, hein? Vai de Uber. A Prefeitura de São Paulo não vendeu, não estão vendendo 1.300 automóveis, já vendemos 1.050. Até o fim do ano vão vender 1.300. Sabe como estão andando os servidores qualificados de São Paulo? De aplicativo. Custa 10 vezes menos do que ter automóvel, motorista, pagar combustível, pagar pneu, pagar seguro, pagar tudo. Para quê? Não precisa. Nós estamos dando um exemplo. 120 milhões de reais de economia por ano na cidade de São Paulo. Então, os Correios, sou a favor, mas tem que pagar imposto. Sem imposto, não. Sem imposto, não. Tem que pagar. Não tem essa história, não. Ganhar dinheiro. Empresa multinacional que vem para o Brasil vai pagar imposto. Não tem essa conversa, vir aqui ganhar, levar para lá e não pagar nada, não. Ninguém me convence dessa história, não. E não tem que aumentar preço, não. Tem
tem margem de lucro suficiente para pagar direitinho o que precisa pagar e prestar um bom serviço sem aumentar o preço para a população. Então, os Correios, aproveitando a sua pergunta, é a primeira vez que eu me refiro a isso, e é nesse congresso aqui do MBR. Não quero mal ao presidente dos Correios, sei que ele não vai gostar de ouvir o que eu estou dizendo aqui, mas se não gostar, paciência. E nem quero mal aos funcionários dos Correios também, até porque eles vão ganhar mais e melhor no setor privado, vão ser mais competitivos. E vai acabar a oportunidade do cabidão. Não vai ter mais cabidão. Ou você é bom, ou você é eficiente, fica e trabalha, ou rua. Rua, é assim no setor privado. É assim no setor privado. Então, minha posição é muito, muito clara, absolutamente clara, e eu defendo isso com todas as forças, porque isso é o melhor para o Brasil. Obrigado. Muito bem, pessoal, nós vamos ter que nos despedir aqui do prefeito João Dória. Eu peço uma salva de palmas aqui para o prefeito de São Paulo. Valeu, João. Enquanto isso, a gente continua aqui. Se o nosso ministro e os nossos prefeitos toparem, eu acho que mais 5 perguntinhas. Pode ser, Marcos? Eu vou dar outra sugestão. Perguntinhas de 1 minuto, 3 perguntam, a gente responde 2. 3 perguntam, 1 minuto, a gente responde 2. Então, peraí, tem uma fila aqui que eu tinha prometido. Sobe aqui. Fiquem aqui o pessoal que quer perguntar rapidinho. Se o pessoal puder sentar. Pessoal, por favor, nós estamos aqui em respeito, inclusive, ao prefeito Marquesan, ao ministro Bruno Araújo e ao prefeito Paulinho Serra. Ok, pessoal? Todo mundo sentando aí. Vamos continuando. Vamos lá para a pergunta? Vamos lá. João está saindo, mas ele não respondeu ao Renato. Qual que vai ser o cenário? O que você vai... Quais as suas pretensões aqui para 2018? Isso você não respondeu. Está fugindo, mas o pessoal está esperando aqui a resposta. Peraí, fugindo não, que eu não fugi de nada. Eu fui no foco dos programas de privatização, que você me perguntou. Quero deixar claro, eu não fujo de rigorosamente nada. Não, olha, pessoal, eu prefiro ser julgado pelo que eu faço e pelo que eu falo, do que ser um covarde por não fazer ou não falar. Então, me julguem por aquilo que eu sou, não porque aquilo que vocês interpretam que eu sou. Então, nesse sentido, eu sou muito gaúcho, sou muito nordestino. O que eu falo, eu defendo. Eu defendo para o Brasil uma política liberal. Isso é importante para o país, uma linha liberal, pró-mercado, claramente pró-mercado. É isso que vai reinserir o Brasil dentro das boas práticas internacionais, que vai colocar o nosso país numa condição competitiva, numa condição globalizada, de uma economia respeitada pelo mundo. O mundo hoje, as economias mundiais são saudáveis, e a nossa não. Tem dinheiro sobrando na China, na Europa, no Oriente Médio, na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e na Alemanha. E o Brasil é um grande candidato à captura desses investimentos, mas precisa oferecer lição de casa na área da economia e também na estabilidade política. Mas é uma política liberal que pode ajudar o Brasil a trazer o que é mais necessário nesse momento para o Brasil, que é emprego, renda. Não se esqueçam disso. O país precisa de renda e emprego para que as pessoas pobres possam ter a oportunidade de ter uma vida digna. E é isto, é como uma política liberal, atraindo investimentos, liberando a economia, desestatizando forte, conscientemente, planejadamente a economia brasileira, tendo controle fiscal, é importante, a independência do Banco Central, para que possa continuar produzindo a sua política fiscal e econômica, independentemente de governo. E defender o liberalismo. É isso que pode fazer do Brasil uma grande nação, uma nação que todos nós teremos orgulho. Obrigado, pessoal. Fala, João Dória. Valeu, João. Obrigado, viu? Uma salva de palmas ao prefeito João Dória. Vamos lá, rapidinho aqui, a sua pergunta para quem eu vou fazendo aqui. Bom, eu queria fazer para o Bruno Araújo, do governo, a respeito da reforma da Previdência. Eu não sei por que não pegam o discurso mais fácil, que é acabar com os privilégios. Porque o pessoal fica falando, não, a idade mínima e tal, e não entra no principal. É muito mais fácil você defender, quebrar os privilégios e fazer isso como um discurso mesmo. É mais fácil para a sociedade, acabar com os marajás. Muito bem, próximo. Boa noite.
A minha pergunta é para o prefeito Marquesan. O prefeito deixou claro a dificuldade que ele teve com a reportagem que fez, mostrando o benefício que o prefeito teve para a cidade, sem divulgar o nome do prefeito. E o IDEB de 2016 também mostrou com clareza que das 100 melhores escolas do país, 77 estão no Ceará, obra do Ciro Gomes, um governo que começou a ser feito há mais de 20 anos atrás. A pergunta mais objetiva é o seguinte, vamos respeitar, né, gente? Eu tenho uma opinião diferente, né? Vamos respeitar. A pergunta, para ser objetivo, é o que o senhor sofreu, Ciro Gomes vem sofrendo ao longo do tempo. O senhor acha que só existe gestão na linha da direita ou se existe gestão também na esquerda? Muito bem, próximo. Parabéns para os dois prefeitos, o ministro. Marquesan falou bastante das reformas. O município de onde eu venho, Joinville, também tem 52% com funcionalismo. Uma parte se resolve com privatização. Legal. Há como resolver a outra parte sem a reforma do funcionalismo público? Muito bem, último. Boa noite, prefeitos. Parabéns por ter derrotado o PT, né? Em nome de todo mundo, acho que é a melhor coisa que vocês conseguiram fazer. Agora é o seguinte, eu sou estudante de gestão financeira pela Uninove. Eu estou estudando a gestão de controle tributário e é desesperante a complexidade do sistema tributário aqui no Brasil. Qualquer empresa demora muitas horas para conseguir saber o quanto tem que pagar de impostos. Então eu queria perguntar para vocês, como prefeitos das respectivas cidades, qual as chances de vocês conseguirem simplificar a tributação a nível municipal e qual a força que vocês poderiam exercer a nível estadual também para forçar os governadores das respectivas estados para conseguir fazer uma reforma tributária de baixo para cima para pressionar o governo já federal para realmente ativar uma reforma tributária para simplificar a tributação para as empresas e facilitar o empreendedorismo no Brasil. Muito bem. Claro. Antes de responder, eu só vou pedir um recado, em especial para quem é coordenador do MBL, para ter um pouco de educação, que a gente ainda está terminando o evento e fica ali se amontoando. É um mínimo de respeito por quem participou da organização do evento, em especial quem é coordenador do MBL. A gente já teve esse problema no ano passado, então quem for coordenador do MBL, por favor, se sente e oriente as pessoas a se sentar também. Que isso é falta de respeito com os convidados e com quem virou a noite trabalhando para fazer andar, para isso aqui virar uma feira de fruta no final do evento. Isso não é correto. Por favor, não façam mais isso. Tudo bem, Renan? Eu só queria, você que está aí filmando, amigão, você vai votar no Ciro Gomes. Não, fica à vontade, eu quero que você filme a minha resposta. Pode filmar. Você que vai votar no Ciro Gomes, respeito demais, porque nós estamos numa democracia. Aliás, essa mesma situação é igualzinha à exposição de bosta que nós tivemos no MAN recentemente. Eu acho aquilo um lixo, da mesma forma como eu acho o Ciro Gomes. Mas eu respeito você. Nós estamos numa democracia. Nós aqui não defendemos censura como esse povinho lá fora da esquerda quer ficar colocando aqui no MBL. Nós somos da democracia, mas nós temos o direito de dizer, ano que vem o seu cangaceiro vai perder, meu amigo. Só você, com relação ao Ciro Gomes, eu não vou entrar nesse detalhe aí, o Paulo já entrou, mas a legislação hoje de contratualização com a sociedade civil organizada é do PT. Tudo bem que quando o PSDB apresentou a legislação, o PT ajuizou uma ação de inconstitucionalidade, trancou a legislação. A legislação ficou parada. Quando o STF decidiu que não era inconstitucional, o PT encaminhou e aprovou a lei no mesmo ano. O que não dá é para fazer um discurso demagógico, sabendo que o que tem que ser feito é o certo, que todo mundo sabe. Então, nós votamos a favor da legislação
que regulamenta hoje a contratualização das OCIPs no Brasil, que é do PT. Nós votamos a favor, fui relator do teto, que tirava, sim, os benefícios. O que não dá é para saber o que é certo e fazer o discurso daquilo errado. Eu vou dar um exemplo. O presidente da empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, ele é do PPS. Ele está fazendo PPP no governo do Estado. Mas eu quero fazer em Porto Alegre. Ele se juntou ao PT e ao PSOL, como ele não está no governo, para ser contra. Esse discursinho demagógico de saber o que precisa ser feito e jogar para a galera, é que eu acho que é o grande defeito da esquerda e, às vezes, de nós também, de outros partidos que poderiam ser mais corajosos. Reforma tributária, eu acho que a questão da simplificação é o primeiro passo, e para variar, simplificação, quem é contra são as corporações, porque simplificou, tirou o poder do balcão, tirou o poder do servidor, tirou o poder do sindicato, tirou o poder do vereador, tirou o poder do prefeito. Né? Esse dia eu fui num evento de classe A e começaram, pode arrumar minha praça. Eu disse, desculpa, moralmente eu não posso arrumar a praça de ninguém. Está tudo uma droga e se vocês não ajudarem a reformular a estrutura financeira da cidade, vai continuar. Eu não vou ficar fazendo favor individual só porque tu está aqui e tem acesso a mim. Então, a grande dificuldade da simplificação é a própria. Para construir em Porto Alegre, vai virar boate aqui, para construir em Porto Alegre, em Porto Alegre, Bruno, tem 7.000 normas para o cara fazer a construção civil em Porto Alegre. E eu cheguei para o setor e disse, não tem a mínima chance do cara do meio ambiente da prefeitura, do procurador do município, fazer a reforma. Façam vocês, contratem o escritório e me entreguem o projeto pronto. E a gente encaminha para a Câmara de Vereadores para fazer a reforma. Porque se depender da máquina desburocratizar, não vai. E tinha outra pergunta do meio ali, que eu não me lembrava, que eu não me esqueci, que era sobre a Previdência. Tá bom. Então, posso só complementar a tributária, bem rápido, ministro, se me permite? O prefeito está com toda a razão. Nós fizemos lá em Santo André a desburocratização, e para você ter uma ideia, as empresas demoravam 180 dias para ter um alvarazinho para começar a gerar emprego. Depois que a gente mandou o pacote de desburocratização para a Câmara, que foi aprovado, hoje 69% dos alvarás são emitidos em 48 horas. Isso é emprego, renda, atividade econômica que a gente gera. Infelizmente, o prefeito tem pouca força na questão tributária, porque só mexe com o IPTU e com o ISS. Mesmo assim, nós também mandamos um projeto para a Câmara, para aquelas empresas que forem investir. Né? Apesar de tem que simplificar, e é isso que tem que fazer. Mas para o sistema que existe hoje, quem investir na cidade e isso gerar novas arrecadações de ISS, de IPTU, a gente devolve parte disso como crédito tributário para incentivar os novos investimentos e a geração de emprego. É paliativo. É claro que a reforma precisa ser muito maior, mas funciona principalmente pela desburocratização. Tá bom, ministro? Obrigado. Beleza, eu fiquei com a pergunta, a resposta. Eu fiquei com a resposta em relação ao embate, o discurso da Previdência. E vocês vão lembrar, logo que o tema foi posto o ano passado como prioridade do governo, veio logo um vídeo nas redes sociais de uma das entidades das corporações de serviço público que vendeu que a reforma da Previdência era uma falácia, que na realidade sobrava dinheiro. Acho que o governo e a sociedade demorou a reagir durante muito tempo, isso rodou só. O primeiro a reagir foi o MBL, que preparou uma contra-resposta eficiente, com qualidade, e muitos, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique, sempre bateu nessa tecla, dizendo, não adianta se comunicar com a sociedade, dizer que a Previdência é uma relação receita, despesa e falta de dinheiro. Não, Previdência é proteger os mais pobres, é enfrentar os detentores de privilégio, e é esse discurso de enfrentamento ao privilégio que tem que ser o contorno da defesa da Previdência. E mais ainda, assim, uma ajuda importante do MBL. Tem muito parlamentar no Brasil
e sobretudo parlamentares jovens, não é? Que estão com discurso moderno, comprometidos com o que em tese nós imaginamos, mas que estão refugando no voto da Previdência. E refugar no voto da reforma da Previdência é esquecer tudo que se prega no sentido de conseguir avançar no resultado importante para alcançar o que a gente imagina. Então, é importante que o MBL ajude, tá certo, a reforçar essa posição daqueles que têm ligação com o movimento, com o Brasil moderno, de deixar sobrar dinheiro para a saúde, para a educação, para serviço público, tirar das corporações com o voto da Previdência. Combater os privilégios. Eu observei, nós sabemos que há no momento, esse embate tem que ser mais do que o governo. Não é? Nós não sabemos que o governo não tem nenhuma gordura hoje na sociedade. O assunto da Previdência tem que ser absorvido, adotado e abraçado por toda a sociedade, de modo especial, movimentos formadores de opinião como MBL, e vi dentro do governo, mas tem que levar para a sociedade o enfrentamento ao privilégio como ponto central. A segunda pergunta foi em relação a questões de ordem tributária. Eu acho que é um outro dever de casa nosso. O deputado, nosso colega do PSDB do Paraná, o Rauli, tem um projeto praticamente pronto, não é, de reforma tributária. É um projeto que tende a convergir, tem discordância num ponto ou no outro, mas se não houver agora uma mobilização para apontar, porque vamos lá, a reforma da Previdência, nós temos que fazer 308 votos. Para mudar o modelo tributário, permitindo no mínimo, suponhamos que se pague a mesma carga tributária. Não diminua um único real no curto prazo da população. Mas um projeto de reforma tributária que permita, como foi dito aqui, por alguém que estuda finança pública, que você tenha a certeza de saber pelo menos qual imposto você precisa pagar, sem ter que estudar uma legislação de 27 ICMS, uma legislação de mais de 5 mil procedimentos de qualquer coisa, já é um grande avanço do ponto de vista administrativo. E é importante o MBL, todos vocês fixarem, o Rauli traz algo fundamental na geração de distribuição direta de recursos, que é a isenção de impostos, por exemplo, sobre medicamentos, o que é dinheiro na veia da saúde, sem ter que se perder na burocracia do sistema de saúde. Então, acho que essa é uma pauta fundamental no momento, apoiar a reforma tributária que está pronta do deputado Luiz Carlos Jaula. Muito bem, pessoal. Eu queria, primeiramente, agradecer prefeito de Santo André, Paulinho Serra, uma salva de palmas. Prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, uma salva de palmas. Ministro Bruno Araújo, uma salva de palmas. E vou passar a palavra para encerrar o dia de hoje para ele, que no ano que vem vai ser o nosso rei. Vai, Salsicha! Obrigado, súdito. Bom, agradecer a presença do ministro Bruno Araújo e do prefeito Nelson Marquesan, do Paulinho Serra, também aqui do nosso prefeito Paulo Matias, que mediou isso. Agradecer todos vocês por terem vindo. Quem vem amanhã tem mais coisa. Foi muito bom o dia aqui, espero que vocês tenham aprendido muito, espero que vocês tenham se divertido, e espero que vocês tenham feito amigos, mais do que tudo. Tem a parte da política, mas o MBL é uma grande família, então espero que isso tenha crescido em todos vocês, ok? Quem vai falar? Gente, boa. Eu não vou me alongar aqui, ficar falando que todo mundo já sabe, mas eu queria só dar um recado, aproveitar que esse cara está no palco. Eu faço questão, porque todo mundo chega para mim e fala assim: pô, Arthur, você é um cara corajoso pra caramba, você vai em manifestação, você toma tapa. E se tem um cara aqui que tem coragem de fazer as coisas, é um cara que eu não posso deixar de falar, é o Marquesan. É um cara que eu apoio demais. O cara é demais. Eu não sei quem aqui é do Rio Grande do Sul ou sabe a realidade de Porto Alegre. O sindicalismo lá é fortíssimo, a família Genro é demais lá, lá a esquerda é forte demais, o sindicalismo é muito, muito, muito pesado, tem vários sindicatos que eu poderia citar nome aqui, que são extremamente violentos,
chegam até, inclusive, eu sou muito benquisto lá, inclusive, o pessoal faz de tudo para atacar o Marquesan, divulga o endereço da casa dele, divulga o telefone do cara, e fala que vai matar o Marquesan, e fala que ele é assassino de reputação, e faz tudo que pode, e o cara não cede, o cara é extremamente íntegro, não negocia secretaria, cortou mais da metade, não negocia cargo, é um cara que é considerado durão por muitos, é um cara que é considerado até intransigente às vezes, mas eu acho que o que falta hoje é isso, é coragem na política, e o Marquesan é um cara que eu tiro o chapéu, porque corajoso é um cara como esse. Agora muito me obrigado. Prefeito. Prefeito, eu queria falar que a gente participou da sua campanha, a gente te ajudou a eleger, a gente sabe de todos os ataques que estão fazendo para você, e eu, em nome do MBL, queria falar que está contigo, nós somos homens, e a gente vai estar do seu lado, a gente vai enfrentar essa luta junto e a gente vai vencer, ok? Eu estou dando esse testemunho, e a gente está dando esse testemunho especial. Eu tive com o Bruno muito durante o impeachment, e o Bruno foi fundamental durante o processo do impeachment. Inclusive, eu vou pedir para o Bruno os arquivos que o Bruno me pediu, o Bruno tem, de reuniões de vocês do impeachment, para o nosso documentário que vai sair ano que vem sobre o impeachment. O Paulinho eu conheci ano passado, e ele está com uma bucha muito grande na cidade dele, até por herança adivinha de quem? Né? Partido do quê? Partido do quê que você pegou? Partido dos Trabalhadores, igual o colega dele de região, Orlando também. Mas eles dois estão encaminhados. Eu vou voltar a falar do Marquesan também, pela solidariedade que a gente tem que ter com o cara. O Marquesan hoje é um cara que sofre ataque dele por causa das qualidades dele. É o primeiro caso de político que eu vejo de verdade, e a gente está apoiando vários prefeitos, vários. Ele está fazendo puta trabalho, o Orlando está fazendo puta trabalho, o de Jundiaí, esqueci o nome dele, pô, Luiz Fernando está fazendo um baita trabalho. E quando eu vejo os ataques ao Marquesan, quando falam que o Marquesan não negocia, é porque o Marquesan não quer lotear. E aí falam que ele não conversa, falam que ele não dialoga. E aí, liberais, boa parte do movimento liberal, boa parte daquela gente que eu critiquei, quem teve na primeira palestra nossa aqui? Quem viu aquilo que eu falei? Quem viu aquilo que eu falei da gente estar sozinho e na hora de ter que resolver a gente ser abandonado? Ele foi deixado abandonado. Ele foi deixado abandonado. E ele fez as transformações dentro das prefeituras de capital, as maiores, e eu vi todas porque eu estive lá, eu moro em São Paulo, e eu estive em diversas outras capitais. Em nome do Movimento Brasil Livre, você tem que saber sempre, igual o que o vídeo estava falando lá, toda vez que você precisar, nós estaremos lá, entendeu? O MBL sempre estará lá. Conta com a gente, porque eu sei que o momento é difícil, mas a gente não é frango, a gente não é fraco, e a gente vai pro pau. Conta sempre com a gente, velho. Bom, vamos encerrando aqui. Pera, vamos encerrar o MBL News. Você quer falar? Tem o Rubinho e... Valeu. O Renan, ele encerra as coisas e esquece o restante. Mas, pessoal, assumir um órgão de gestão parece fácil. Implementar ideias liberais que a gente tanto pensa parece fácil. Mas quando a gente chega lá, existe alguma dificuldade que ela é encontrada. O Bruno Araújo, por exemplo, aqui, que é o ministro das cidades, e você não sabe a honra para nós que é ter um ministro aqui no Congresso do MBL, ele estava me contando lá atrás que o empenho de orçamento para para mobilidade, está comprometido pela senhora Dilma Rousseff pelos próximos 70 anos. São 70 anos do que iria para o Ministério do Bruno de mobilidade. Isso é o retrato do governo do PT que ele está consertando. Assim como o prefeito Paulo assumiu uma cidade historicamente do Partido dos Trabalhadores. Já estou no ar? Pessoal, boa noite a todos que acompanharam. Já estou até meio cansado aqui, já não estou sabendo falar direito. Estou vendo se o prefeito Marquesan vai vir se juntar aqui comigo, que é o combinado. Mas vamos lá, primeiro dia de congresso, nem tenho palavras aqui, maravilhoso.
palestrantes ótimos, público maravilhoso. Espero que vocês aí que estão assistindo de casa, não sei se muitos acompanharam do início ao fim, mas os que chegaram agora, ou os que estão aí desde sempre, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido, enfim, um dia interessante aí. Eu queria ver qual é essa experiência de fazer, de ver esse congresso, podendo comer, sei lá, uma batata chips, tomando uma Coca-Cola. Vai entrar quanto tempo? Eu tô aqui ao vivo, entra aqui. Olha lá, Renato Batista ali fumando cigarro. Me ajuda aqui, Renato Batista. Me ajuda, Renato. Olha, que pulinho foi esse? Pra pular o que cabo. bom, Aqui. não tô sozinho aqui agora. Renato Batista, fazer aqui pra gente fazer um encerramento, eu acho que talvez a gente vai ter a presença de um prefeito aqui conosco. Então, cara, eu acho, um prefeito aí. Então, dê suas considerações finais aí, fala um pouco sobre o evento. Eu gostei muito do evento, assim, o primeiro dia sensacional, assim, pra começar a estrutura. Fudida. Desculpa a palavra aí, mas já passou do horário, pode falar. Fudida. Tirem as crianças de casa. Tirem as crianças da casa que eu vou falar verdades aqui. O congresso do MBL, com certeza esse primeiro dia vai entrar pra história. Sim. Ali, Salsicha, te parabenizar pelo vídeo de 3 anos. Muito obrigado. Parabenizar também o Fred da produção. Ok, parabéns. Ok, o Frederico. Uma salva de palmas pro Frederico. Uma salva de palmas aí, muita gente batendo palma aqui nos estúdios do MBL. Parabéns, Frederico, parabéns, Salsicha. Vamos depois, eventualmente, não sei se a produção consegue rodar o vídeo pro pessoal da live de encerramento. A gente encerra essa live com o vídeo, ok? Agora, eu queria comentar uma coisa. O discurso de Nelson Marquesan Jr. nesse último painel. É isso aí. Que homem! Acho que é o nome do painel. Que homem! Que é o nome do dia. Eu não sei o que tá rolando nos comentários, mas a minha opinião a minha opinião é essa, assim, foi o nome do dia. Sim, o que ele fala. Tem que ter culhão pra falar o que ele fala, que ele falou verdades. Né? Teceu elogios ao movimento que me emocionaram até. Assim. Falou a verdade, que nós temos que apoiar reformas, independente de quem esteja fazendo, que nós temos que reformar a máquina pública, porque não dá pra ficar do jeito que tá, porque hoje em dia é o Nelson Marquesan que tá lá. E amanhã? E ano que vem? E 2018, 2020? E aí, e se o poder público volta para a mão desses caras? É para isso que tem que ter uma gestão, né, que reforme a máquina pública, para que mesmo quando estes outros da esquerda voltarem ao poder, eles não consigam mexer na máquina pública de tamanho agigantar o Estado e tornar esse grande elefante que não anda pra frente, não faz nada, gordo. Eu não sei se você acompanhou o finalzinho aqui, eu vi que você estava fumando seu cigarinho aí